E a TV UESB encerra hoje a série de entrevistas com os candidatos a reitor da Universidade Estadual do Sudoeste da Bahia. É importante ressaltar que as perguntas foram produzidas previamente pela Comissão Eleitoral e são as mesmas para todos os candidatos. A ordem das entrevistas foi definida mediante sorteio. Cada entrevistado tem um tempo de até 10 minutos para responder 4 perguntas que envolvem questões relacionadas à administração da universidade, docência, entre outros assuntos. Hoje, nós recebemos Luiz Otávio, candidato pela Chapa 2, Renova UESB, outra universidade é possível. Boa tarde, candidato. Seja bem-vindo aqui ao UESB Notícias. Boa tarde, Cristiano. Boa tarde, telespectadores do UESB Notícias. Estamos aqui à disposição para apresentarmos nossas ideias, nossas percepções e nossos projetos para a universidade. Como primeira pergunta, candidato, a Constituição Federal, em seu artigo 207, garante autonomia didático-científica, administrativa e também de gestão financeira e patrimonial das universidades. No entanto, como exercer essa autonomia da UESB em tempos de contingenciamentos orçamentários? E o senhor pode começar a responder, o seu tempo começa a valer a partir de agora. Ok. Bom, essa pergunta ela envolve algumas questões extremamente importantes que têm que ser destacadas, né? De fato, a nossa Constituição Federal de 1988, ela estabeleceu algumas prerrogativas, um tratamento diferencial às universidades, em especial a sua autonomia. Uma autonomia que tem que envolver gestão acadêmica, gestão administrativa, gestão orçamentária. E por que a Constituição concedeu esse, não digo um privilégio, mas concedeu um tratamento diferenciado às universidades? Ela fez isso a partir de um reconhecimento que era muito forte ali na década de 80, né, de que a universidade, principalmente a universidade pública, ela tem que ser tratada como um instrumento indutor de mudanças. A universidade tem que ser tratada como um instrumento capaz de modificar a vida das pessoas, as pessoas que adentram no ambiente universitário, e a universidade tem que ser tratada como um instrumento capaz de impulsionar o desenvolvimento regional nos seus aspectos econômico, cultural e social. Então, na verdade, essa Constituição de 88, ela vinha carregada com essa expectativa, né, de termos uma rede de universidades públicas capaz de assegurar boa formação para os nossos jovens e assegurar desenvolvimento regional. No entanto, essa autonomia hoje é ameaçada em função dos recursos que são repassados pelos agentes públicos, né, agentes que envolvem Poder Executivo, Poder Legislativo, que é quem aprova o orçamento público de acordo com a nossa Constituição, e isso tem colocado, sim, em risco a nossa autonomia. E quando a gente fala ainda de contingenciamento, é ainda mais grave, né? Porque, tecnicamente, contingenciamento ainda é um problema a mais em relação a orçamentos reduzidos. Porque, além de definições orçamentárias reduzidas, quando a gente tem contingenciamento significa não execução de orçamento, né? A execução ela é suspensa, ela é interrompida em função de diferentes justificativas, né? Insuficiência de receitas, e isso gera outros problemas para a universidade. Ou seja, além de orçamentos reduzidos que não são executados. Então, um dos principais desafios, né, de qualquer administração pública relacionados à universidade é de superar essa barreira dos orçamentos reduzidos e dos contingenciamentos, que tem que ser feita através da sensibilização, não apenas de governo do Estado, de Poder Legislativo, mas uma sensibilização que envolva também a comunidade regional, no sentido de lembrarmos das funções essenciais da universidade, como que a universidade é essencial, não apenas para as pessoas que estão na universidade, mas para as regiões onde a universidade está inserida. É a forma que a gente tem de tentar enfrentar esses obstáculos orçamentários que são impostos hoje para que a universidade cumpra suas funções. Como segunda pergunta, o que a sua administração, caso o senhor seja eleito, vai fazer para garantir a valorização dos servidores da UESB ao longo dos próximos 4 anos? Exato. Esse é um outro desafio, né? Ou seja, a universidade pública, ela existe para cumprir uma função de formação dos seus estudantes, formação que não é apenas profissional, é cultural, educacional, é política, é cidadã. Mas para atender essa função, a universidade, além dessa função, a universidade também tem a função básica de desenvolvimento de saber, de ciência, de conhecimento. Dados hoje da SBPC indicam que no Brasil, mais de 90% do que se produz de ciência no Brasil é produzido no interior das universidades públicas. Isso envolve uma rede de professores que são docentes, que a gente chama normalmente de docentes, mas que são também profissionais de pesquisa e de extensão.
E para todas essas atividades é essencial um corpo técnico, né, essencialmente qualificado e capacitado para dar conta da gestão de uma máquina tão complexa como é a universidade pública. E o que nós temos visto dentro da universidade é a fragilidade no tratamento às necessidades dessas categorias, em particular no sentido dos servidores, né, tanto técnicos, analistas, como servidores docentes, né, nós temos visto a incapacidade da universidade, a incapacidade do governo do Estado em assegurar condições mínimas, né, de tratamento digno para essas categorias, né. Nós temos casos, né, na categoria de técnicos de dados que indicam uma carreira que tem vencimentos, inclusive inferiores ao salário mínimo, que colocam essa categoria dos técnicos numa posição extremamente frágil, extremamente vulnerável no contexto social, e categorias que precisam ser urgentemente valorizadas se a gente quer ter um projeto mínimo de valorização e de fortalecimento da nossa instituição. Não existe fortalecimento da UESB que não envolva políticas e posturas, né, de uma administração de defesa. Quando a gente fala de defesa de direitos, de categoria, dá a impressão que a gente está falando de privilégios. A gente não quer privilégio nenhum, a gente quer um tratamento digno que valorize as pessoas pelo seu potencial profissional para a instituição, que valorize as pessoas como pessoas da qual se deve conferir, no mínimo, dignidade humana para que exerça o seu trabalho com tranquilidade e que contribuem para que a universidade, para que a UESB faça a diferença aqui na região do sudoeste da Bahia. Nós sabemos que a UESB é multicamp. Quais são as suas propostas para garantir a eficiência e a eficácia no tratamento das peculiaridades de cada campus? Sim, a UESB é multicamp e é importante que ela seja multicamp. Nós queremos destacar que a multicampia é uma característica positiva para a maior parte das universidades públicas hoje no Brasil. Inclusive, é digno destacar que a expansão da rede pública federal na Bahia do ensino superior, ela se deu quase toda, na verdade, a partir de instituições multicamp. Ou seja, a multicampia ela é importante para afirmar a presença e a importância regional de uma universidade. Então, o fato da UESB estar hoje inserida em Vitória da Conquista, Jequié e Itapetinga é um ganho para a instituição, ela valoriza a instituição, ela faz dessa universidade mais integrada com a região. No entanto, a gente entende que multicampia tem que ser acompanhado de instrumentos de descentralização administrativa, no que se refere à administração propriamente dita e à administração acadêmica e orçamentária. A UESB ela hoje padece de um problema de organização de uma estrutura multicamp, mas com órgãos de administração e de gestão estritamente centralizados. O que a gente propõe, essencialmente, é que essa estrutura multicamp ela seja acompanhada de organizações, de instâncias próprias em cada campus, que assegurem cada campus liberdade e autonomia para que esses campi possam gerir sua própria política acadêmica e sua própria política administrativa. Um dos grandes problemas da UESB é, sem dúvida, a evasão discente. Como enfrentá-la? Qual a sua proposta para tornar mais eficiente a permanência estudantil? De fato, é um problema, é um desafio hoje da universidade pública, é um grande desafio da UESB hoje tratar da questão da evasão estudantil. Como a gente falou aqui, uma das funções básicas da universidade, para isso, é isso que se espera de uma universidade, é assegurar a formação para uma população jovem, também para a população adulta, uma formação que assegure diferença na vida dessas pessoas. Essas pessoas têm que vir para a universidade, conhecer uma universidade que faça a diferença na vida delas, que assegure uma formação profissional, cidadã, cultural, efetiva. E para fazer isso a gente precisa manter esses estudantes. A universidade, hoje a UESB, ela não tem índices precisos, não estão disponíveis esses índices, mas pela nossa experiência empírica a gente percebe que a UESB perde muitos estudantes. E isso é algo que é um problema não apenas para os estudantes, mas é um problema institucional. É um sinal de que a universidade hoje não está cumprindo suas funções essenciais. Então, a evasão estudantil não é um problema de categoria, não é um problema do estudante, é um problema que a instituição tem que resolver. Na verdade, a UESB, ela tem mecanismos que foram criados já há mais de 10 anos para tratar da evasão estudantil. A UESB tem uma resolução do CONSUL, o CONSUL, Conselho Universitário, que trata de vários aspectos, de várias maneiras para o combate à evasão estudantil. O problema que a gente percebe é que muitas dessas questões que já foram previstas, já foram discutidas na universidade, não estão sendo executadas.
A UESB prevê que o programa de assistência estudantil, um programa de permanência estudantil, seja amparado, primeiro, por um diagnóstico socioeconômico do nosso estudante. Para você combater a evasão estudantil, você tem que conhecer o estudante. Então, a gente tem que saber quantos estudantes são da região, são residentes nos municípios em que a universidade atua, quantos vêm de fora, quantos vêm de famílias com renda per capita até 1 salário mínimo, 2 salários mínimos, 3 salários mínimos. Isso é essencial para a gente ter uma política eficiente de combate à evasão estudantil. E a gente não implementou esse programa. Um programa de assistência estudantil tem que estar acompanhado de critérios claros de distribuição de bolsa, de índices claros de evasão. Então, o que a gente propõe essencialmente é a criação de um programa que atualize aquilo que a gente já produziu. Atualize a necessidade de organização de uma pró-reitoria de assuntos estudantis, de permanência estudantil, que assegure diretrizes e assegure a alocação de recursos de uma forma centralizada, amparada em índices específicos de evasão, em índices específicos do perfil socioeconômico do estudante, para que a gente consiga um mínimo de eficiência e assegurar a permanência dos nossos estudantes na nossa instituição. Ok, candidato, muito obrigada por sua participação aqui no UESB Notícias.